noite, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao Segue o Fio desta quinta-feira, 11 de julho de 2024, pontualmente 10 horas. E nós estamos no ar em um dia em que temos muito a debater sobre dupla Grenal. Eduardo Cudê não é mais o técnico do Internacional. Quem pode vir? Quem são os nomes preferidos da direção colorada ou da torcida colorada? E o técnico Renato Portaluppi, que confirmou que segue no comando da equipe, segue à frente do time, também foi bastante criticado pelo torcedor. Teve gente que até jogou pipoca no Renato ontem lá no Estádio Centenário, depois da derrota para o Cruzeiro. Bom dia, se é que posso desejar isso aos meus consagrados. Sempre bom dia. O importante é a gente estar aqui podendo conversar. Sempre um bom dia, mas com muita informação, com muito mais do que informação também, com uma análise, porque tanto o Grêmio quanto o Inter, no caso do Inter ainda com mais informação, o Vaguinha deve ter bastante coisa ali, porque ele está com aquela testa dele, que a gente conhece. Quando ele fica assim é porque ele tem notícia, ele não soltou o celular, não conversou com nenhuma pessoa aqui. É verdade. Então a gente deve ter muita informação. E o Grêmio, num processo de negação, que beira o surreal, nós vamos falar bastante sobre isso. Kelly, hoje é um dia que vou passar o programa inteiro aqui no celular, porque várias fontes já foram acionadas, a gente já tem algumas respostas. E já tem, inclusive, um caminho, tá? Eu prometo aqui, ainda ao longo do Segue o Fio, trazer uma informação mais precisa sobre a busca do novo técnico do Inter. E claro que a gente vai ter que falar sobre o que aconteceu ontem. Sem dúvida alguma, a gente está muito ansioso pelas informações que vão pipocar ali no celular do Vaguinha. Hoje, Vaguinha, tu tá liberado para ficar o tempo todo conectado aí nas tuas redes. Qualquer informação, tu nos interrompe e traz aqui no Segue o Fio. E tu, Munari, que tem a dizer? Bom dia, o futebol gaúcho se repete, né? O Grêmio perde, joga mal, o Inter perdeu, jogou mal, o Inter demite técnico no meio do ano, as coisas seguem iguais no Rio Grande do Sul. Só um pouquinho, tu acha que não tinha que demitir o treinador? Nós vamos falar sobre isso ao longo do programa, não é o treinador, é mais do que o treinador, é uma sequência, é um processo que se repete no Inter. Muito bem, vários comentários já estão chegando, já tem mais de 1000 pessoas conosco ao vivo, simultaneamente, aqui no Segue o Fio, no YouTube de GZH. Te inscreve para receber as nossas notificações e deixa o teu like a partir de agora. Temos muito a debater sobre essa crise que vive a dupla Grenal. Vamos colocar nossa escalação na tela, minha gente, 11 assuntos para a gente seguir o fio das temáticas a serem debatidas em 3 minutos ou um pouco mais. Cudê caiu, é o nosso primeiro tema a ser falado hoje por aqui. Pipoca no técnico Renato. O Cudê perdeu o grupo? Vergonha na cara, está entre aspas esse tema, porque foi uma fala do Renato se referindo ao grupo de jogadores. Ele disse que agora precisam ter vergonha na cara. Tem a falha do Reinaldo pra gente comentar, erro no gol do Juventude, erro colorado no gol do Juventude, o Ener Valencia, que voltou a ser titular, voltou a reforçar a equipe do Internacional. A gente vai falar bastante também do mercado da bola, com os reforços gremistas, quem já está muito perto de ser contratado no Grêmio, quem está muito perto de ser contratado no Inter também, isso é assunto por aqui. E cadê o Soteldo, minha gente? O presidente Guerra ontem deu alguma declaração, o pessoal está esperando as explicações do Soteldo, a gente vai falar dele mais uma vez por aqui. E a gente também tem a nossa trend do momento, que não poderia ser outra, já antecipo para vocês por aqui, é o Juventude. Vamos começar a falar logo do que está acontecendo, a galera já está mandando muito comentário por aqui. Vou ler rapidinho, algumas coisas estão chegando no chat. O Samuel está dizendo, bom dia pessoal, Cudê antes tarde do que nunca. Vaguinha, será que não conseguiríamos trazer Galhardo para substituir o Cudê? Precisamos de um técnico bom. Que mais? Hoje o programa vai estar espetacular. Kelly, prepara os cartões porque tu vai ter que usá-los. Gente, eu nem sei se eu vou ter que usá-los tanto assim. Talvez eu tenha que deixar o debate rolar hoje. Bom dia! Se podemos dizer isso mais uma vez pros colorados. Vamos para esse nosso primeiro tema, então. Portanto, Eduardo Cudê não é mais o técnico do Inter depois da derrota de ontem. Vaguinha, tu estava muito convicto de que o Inter ia sair bem nesse primeiro jogo da Copa do Brasil, no Beira-Rio. Isso não aconteceu e acabou com a demissão do treinador. Por isso eu quebrei a cara muito feio, né, no jogo de ontem, porque o que eu vi 4 meses depois, ou 3 meses e meio depois da eliminação do Inter para o Juventude no Campeonato Gaúcho, foi um Inter pior e um Juventude melhor. Ou seja, a diferença, ela ampliou em relação aos dois times. E eu vi o Inter mais do mesmo, sem inspiração,
sem criação, sem preparo físico, sem nada. O Inter não tinha absolutamente nada no jogo, foi facilmente dominado pelo time do Juventude, repetiu os mesmos erros e mais do que isso. E aí eu acho que foi o motivo da demissão ontem mesmo. Uma apatia do seu treinador, né? Que pelo menos nos últimos jogos, ou antes do jogo contra o Vasco, pelo menos, tinha envolvimento, tinha sangue, estava ali preocupado com alguma coisa. Ontem, à beira do gramado, ele e o Lute não sabiam o que faziam. Depois do gol do Juventude, demorou 15 minutos para fazer uma alteração, que foi colocar mais um centroavante e ficou esperando, né, que a Nossa Senhora do gol... Né? Eu ouvi essa expressão ontem, maravilhosa. Esperando o gol cair do céu, do gol acidental. Pênalti, numa bola na mão aleatória em um jogador do Juventude, e eu espero muito mais do técnico do Inter. Então a decisão da direção, ela precisava ser imediata e ela foi tomada de forma assertiva. Talvez alguns colorados aí vão comentar, não, Vaguinha, tinha que ter demitido muito antes. Eu tinha a convicção de que uma eliminação para o Juventude... teria que demitir o treinador, mas a direção foi mais rápida e demitiu por conta disso tudo que eu coloquei aqui. O Inter, eu falei no começo, né? O Inter se repete. É o 4º ano da gestão Alessandro Barcelos, é a 4ª vez que chega no meio do ano e o Inter troca o treinador. 2021 começa o ano com o Ramírez, perde o Gauchão, cai na Copa do Brasil, aí vem o Aguirre com a tentativa de resgatar na Libertadores, o Aguirre cai para o Olímpia, aí o Inter começa com o Medina, de novo perde o Gauchão, cai na Copa do Brasil, vem o Mano para tentar ganhar a Sul-Americana, o Mano não consegue, cai para o Melgar, faz um bom brasileiro, aí fica, perde Gauchão, cai na Copa do Brasil, é demitido, vem o Cudê para a Libertadores, o Cudê até leva o Inter à semifinal, mas não consegue avançar para a decisão, fica, perde Gauchão, tá caído na Copa do Brasil. É isso aí. Deixa eu terminar. Mas o que está errado nessa lógica? Deixa só eu terminar. O treinador não deu a resposta, tá fora. Tu quer continuar com ele até quando? Tá, vamos continuar então. Aí agora demite o Cudê e vai em busca de um próximo treinador, que é o próximo culpado. É uma gestão do Alessandro Barcelos, falou tanto em profissionalismo, né, em fazer coisas diferentes, de mudar o que o Inter tinha antes com outro grupo político que ficou muitos anos no clube, mas é mais do mesmo, né? É o que faz a velha cartolagem. Então o Inter segue repetindo-se nele mesmo. Bem, vai escolher agora o próximo treinador que vai ser o culpado do fracasso para ser demitido e seguem os dirigentes. Só uma pergunta, o Cudê tinha que continuar no Inter, na tua opinião? Não continuar é isso, o trabalho. Eu acabei de dar um retrato de 4 anos. Mas o retrato todo mundo sabe, Munari. O retrato todo mundo tá vendo, não precisa tu fazer recuperar histórico. Tudo isso que tu falou, desculpa, mas todo mundo sabe. Eu quero saber a tua opinião. O que o Inter vai fazer de diferente? Tinha que demitir ou não tinha que demitir? O que o Inter vai fazer de diferente para não acontecer de novo? Tu pode responder minha pergunta? O que o Inter vai fazer de diferente? Comentarista Cristiano Munari. A minha opinião... Teria que demitir o Cudê ou não? A minha opinião é o seguinte, o planejamento do Inter para essa temporada foi feito todo ele pelo Eduardo Cudê. O Inter tinha... Tu tá me respondendo com uma pergunta. Tá, então deixa eu falar. Porque é que assim, eu não vou chegar aqui e dizer que tem que demitir treinador, tá? Porque eu quero pensar além disso. Vamos lá. O Inter chegou aqui... Nós temos um problema para resolver pra sábado. Vamos lá. Tu quer resolver todos os problemas do Inter? O problema para sábado, quando o Inter tem o Valência como centroavante, o Valência é da seleção equatoriana, e o Inter vai contratar o Borré, da seleção colombiana, o Inter sabe que vai ficar o mês da Copa América sem centroavante. Aí o Inter contrata o Alário, que vinha 1 ano sem jogar. Nossa, no mês que o Inter precisava do Alário, o Alário tá machucado e não joga. Que surpresa. Nossa, quem poderia imaginar que isso iria acontecer? O Cudê bancou isso sozinho? Ok, então o Cudê bancou isso sozinho, a culpa é dele. O Magrão bancou, o Felipe Becker bancou. Quem é que bancou esse planejamento? Tu acha que foi? O Inter tinha o Arangues. Tu acha que esse é o único problema do Inter? Não, o Inter tu acha que esse é o único problema do Inter? Faltou Valência, faltou Borré, o Alário se machucou. É por isso que o Inter não tá jogando bem. Deixa eu falar. Vamos organizar isso aqui rapidinho. Eu vou ficar gritando aqui, eu vou falar sobre meus argumentos. Muito bem, diferente. Só, tu não consegue responder minha pergunta, Munari. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir 3 minutos extras pra gente não se perder no tema, no horário e no tempo. Munari, vamos responder objetivamente. Tu acha que o projeto deveria continuar ou não? É que eu acho exatamente que esse vício de ficar trocando treinador, só trocar o treinador, pra mim não resolve. Então tem que cair a estrutura. Tem que cair o Magrão, tem que cair o Felipe Becker e começa do zero. Porque só a história do treinador. Vamos lá, o Bahia, que gastou mais que o Inter em reforços, perdeu o Campeonato Baiano pro Vitória, caiu na semifinal da Copa do Nordeste pro CRB. Tem que demitir o Ceni. Tem que demitir o Ceni. Aí o Ceni ficou e hoje tá 1 ponto do Flamengo no Brasileirão. O Voivoda, há 2 anos... Agora tu respondeu. Além da demissão do Cudê,
Tu queria a demissão do Becker e do Magrão. Ou cai todo mundo ou não cai ninguém. Ótimo, agora tu tem uma resposta. É muito simples, simplesmente vai lá e joga o treinador. O Fortaleza, 2 anos atrás, terminou o Brasileirão, primeiro turno na lanterna. Segundo turno, com o Vojvoda, continuou e classificou para a Libertadores. Era normal demitir o cara na lanterna. O Cudê foi eliminado pelo Juventude e continuou e não deu solução. Era normal esses exemplos exemplos que tu citou do Rogério Ceni e do Vojvoda, eles melhoraram o time, Munari, pelo amor de Deus. Pra melhorar. O Inter estava 5 jogos sem ganhar. 5 jogos é razão para demitir? Talvez seja. Mas assim, eu acho que o erro não é só o Cudê, é uma estrutura. Ninguém mais mexe. Eu concordo contigo. Então acho que tem vários problemas, mim, não é só o Cudê. Teria que cair todo mundo. Tá, mas só pra gente entender. Ou não cai. Depois da entrevista do presidente Alessandro Barcelos, ele não deu a entender de forma alguma que mexeria na sua direção de futebol. E isso não deve ser alterado. Não vai acontecer. Tá, não vai acontecer. Agora, o Barcelos já tem um perfil desse novo treinador que deve trazer, Vaguinha? Munari, vocês têm ideia disso? Eu trouxe a informação ontem após o jogo de 3 nomes que têm ótimo trânsito no estádio Beira-Rio. Roger Machado, Paulo Pesolano e André Jardine, tá? André Jardine renovou agora com o América do México. Ganha muito bem por lá e é cotado para assumir a seleção mexicana para disputar a Copa do Mundo. Tá praticamente descartado esse nome. Paulo Pesolano tem contrato com o Real Valladolid. E Roger Machado é um dos nomes preferidos, sim, pela direção do Internacional. Só uma pergunta, mas a informação tua que interessa para a direção o André Jardine? A direção tem interesse? Não é essa a informação. A informação é André Jardine possui um bom trânsito no estádio Beira-Rio. Pois é, curioso. Não sei se o Inter tentou, se já tem a informação de que é muito difícil, isso eu não sei. O André Jardine é adepto do jogo de posição. Né, que exige um bom tempo para colocar em prática, que o Inter tentou com o Ramires, que não deu certo, depois desistiu porque disse que era muito difícil de colocar em prática, sem tempo e tal. O Inter tem um jogo a cada 3 dias. Os caras foram pensar no André Jardine para colocar o jogo dele em prática sem tempo para treinar. Então, esses caras estão pensando, vai dar muito certo esse planejamento. Tá, muito bem. Daqui a pouquinho eu quero ouvir mais sobre esse tema de Eduardo Cudê, esses nomes que estão ventilando já aí para assumir o comando técnico do Internacional. E eu quero, inclusive, ouvir do Vaguinho o que ele pensa desse nome que vem forte, que é de Roger Machado, porque nós já falamos dele por aqui como um grande ídolo do Grêmio. O Vaguinha, em outro momento, diz que não saberia se o Roger aceitaria ou não largar o projeto do Juventude e assumir o Inter. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse nome forte de Roger Machado, uma possibilidade de assumir o Internacional. Vou ler umas mensagens por aqui. Marcelo de Boina, te liga, é o sujo falando do mal lavado. A dupla vai de mal a pior. Bom dia, CCD, manda o Thomas Ferreira. É um bom dia para apenas ouvir. Eles conseguiram amenizar a crise do Grêmio. Já já a gente vai falar de Grêmio por aqui. Everaldo de Matos, Vaguinha, anota aí minha lista de técnicos. Marcelo Galhardo, Vojvoda e Roger. Ó o Roger aparecendo mais uma vez aqui na lista da torcida. Galhardo, esquece. Vojvoda não sai do Fortaleza. Já teve várias propostas. Roger Machado é um nome quente. Somos 2.500 simultaneamente ao vivo aqui no YouTube de GZH, no Segue o Fio. Eu vou ler mais alguns comentários. O Marcelo Escorpião, time do Inter entregou no final para o Cudê cair. Se desse empate, dificilmente ele sairia. O Lucas Saldanha, Sampaoli é cilada. Diego Sonego, Juventude campeão gaúcho em 4 dias. Entregue a taça sábado, por favor. Bom, muita gente falando, o Rodrigues está dizendo que o Vaguinha é show, hoje Vaguinha vai falar muito por aqui, não sei se não vai sair rouco do Segue o Fio. Mas antes da gente seguir adiante para o nosso próximo tema, meu querido diretor, bota aqui na tela uma imagem que eu preciso mostrar para a galera de ontem, do desespero dessa dupla identificada com o Grêmio e Inter, na jornada esportiva da Rádio Gaúcha, o CCD apavorado com o que estava acontecendo em campo, com o Grêmio e Cruzeiro, e o Vaguinha totalmente desesperado também no jogo do Inter, que foi derrotado pelo Juventude. Gente, eu já vou passar para o próximo tema, enquanto essa tela ilustra um pouquinho aí, né, do desespero da nossa dupla, porque ontem teve, inclusive, pipoca jogada no técnico Renato. O Grêmio está vivendo uma crise muito forte, não sei se de identidade, não sei se só de desempenho, resultado do que mais é a crise que vive o Grêmio. E eu quero saber, não vou te perguntar de novo qual é a responsabilidade do Renato por essa má fase. A gente sabe que, né, todo mundo de alguma forma tem uma parcela de culpa no que está acontecendo.
Mas que tipo de apagão vem sofrendo o Grêmio que em muito pouco tempo consegue levar um 2-0 e não reage mais? A palavra apagão, talvez quando tu estava começando a formular aquela pergunta, eu estava pensando exatamente como me manifestar numa situação como essa. E quando tu citasse apagão, veio na minha cabeça algo que pode acontecer, inclusive com quem está pensando o Grêmio hoje. Eu não estou falando dos dirigentes, eu falo do torcedor. Porque o diagnóstico do Grêmio, ele simplesmente inexiste. O Grêmio não tem a mínima ideia por que está fracassando. Ontem, por exemplo, o goleiro do Grêmio que trocou, falhou. Os zagueiros do Grêmio eram 2 zagueiros completamente diferentes do último jogo. O lateral esquerdo do Grêmio não joga nada. E ontem, mais uma vez, falhou. Lateral direito, o Grêmio tem 1. No meio-campo, o Grêmio insistiu ontem numa forma de jogar com 3 volantes, mas nunca teve 3 volantes. O Edenilson sempre jogou como meia. Aí os 2 meninos na frente se mostraram muito, principalmente o Gustavo, sentindo o momento. Então, o Grêmio não tem a mínima ideia do que está acontecendo. E quando vai para a coletiva, isso ganha ainda mais força, porque parece que o Grêmio espera um toque de mágica. Uma situação que é de completa coisa aleatória. Como diz o Vaguinho ali, esperando que caia do céu um gol, esperando que... Não, agora vai. Não é assim. E aí a indignação do torcedor, ontem eu senti o torcedor até com uma sensação de fragilidade, de impotência. Porque nem isso ele consegue. O torcedor não consegue nem brigar contra alguém que tu olha e diz o seguinte, não, tá tudo bem, nós vamos dar a volta. Nós vamos passar por cima. Ontem a gente ouviu uma expressão, passar por cima. Nos últimos 10 jogos o Grêmio ganhou do Fluminense. Não é a primeira vez que a gente ouve, né, o passar por cima. Isso. O Fluminense, ontem, na coletiva, Kelly, o Renato disse que uma das coisas boas é que o Soteldo volta no final de semana. Sabe por que o Soteldo não estava ontem lá? Porque ele estava Porque ele não quis pegar o avião. Aí tu diz, cara, que mundo é esse que esses caras estão vivendo? Sabe qual é a sensação? Aí o Grêmio contrata 2 jogadores, o Grêmio contratando 2 bons jogadores. Eu e o Munari ontem vimos. Um tem 20, um tem 21 anos. O Grêmio vai entregar a responsabilidade para um menino de 20 anos. Como fez com o Campas, com 23 anos? O Campas tinha 23 anos. Não, o Campas é mais novo. O Campas tinha 21. O Campas tinha 21 também. O Vijaçante tinha 24 e o Campas tinha 21. É complicado. E aí, entrega... Sabe qual é a sensação que eu tenho? É que o Grêmio está brincando de FIFA. De FIFA? Do joguinho de contratar? Futebol Manager. Mas era bom de jogar, né? Não sei se era bom de jogar, mas no Grêmio não. Tu demitiria o Renato ou não, Munari? Não demitiria o Renato. Como é que eu vou demitir o Renato? Pelo menos tu tem convicção. Pelo menos não é uma posição relacionada ao Inter. Não, pelo menos tu tem convicção. Mais pro debate de Grêmio, vai. Eu acho que o Renato também tem esses problemas, né? O CZD falou sobre colocar o Edenilson, e ele tem tentado nesses últimos jogos Edenilson e Cristaldo na frente. Ontem o Edenilson perdeu um gol, 0-0, né? Perdeu. Que é para ser volante. O Edenilson ontem foi meio atacante. O Edenilson não é volante há anos, né? Nem Tudo no Inter bem, era mas mais. o Edenilson Deus, tinha que estar no Grêmio. Começa por aí. Não, né? mas não tá, tinha, Munari, porque o Edenilson foi mal no Inter na reta final. Ele vai para o Atlético Mineiro, ele vai mal no Atlético Mineiro e aí o Grêmio contrata e ele tá mal no Grêmio. De novo, nossa, que surpresa. Quem poderia imaginar que o cara que foi mal nos últimos 2 clubes ia estar mal aqui? Então, de novo, se é pra cair o Renato, cai todo mundo. Não vai contratar o substituto. O Renato sai, tá? Aí o substituto do Renato vai ser contratado. Não, é que assim. Torcedorzinho do Boca. Eu tô te defendendo, meu querido. Aí, torcedorzinho do Boca veio aqui o Grêmio numa situação horrorosa, internacional, com essas crises dele lá, perdendo tudo que é jogo. E tu veio aqui feliz da vida. Tu deixaria contratar o substituto do Renato, o Renato sair, o cara que trouxe o Eli, o JP Galvão, o Bessosi e o Iturbe? Primeira coisa que eu faria era pedir para os dirigentes do Grêmio, gente, pelo amor de Deus, entendam onde a gente está. É só o que eu quero. O Brum, ontem, ironizou... Vou pedir licença, tá, gente? Vai vir o nome do treinador. Uma ligação para a Vaguinha. Ironizou ontem. Se ele falar espanhol, a gente já sabe. Ironizou ontem o fato de, quando perguntado se iria sair ou não, ele ironizou. Quem ironizou? O Brum. O Brum. Para os repórteres que lá estavam. Gente,
Os caras não estão entendendo o que está acontecendo. Tá, deixa eu mostrar uma imagem para vocês, porque tem protesto também do torcedor, que inclusive a nossa produção separou para a gente deixar no ponto aqui e também debater um pouquinho sobre isso, que é um pedido de fora Brum, né, para que o vice de futebol do Grêmio... Queria falar sobre isso. Tá aqui, isso é um escândalo, o protesto. Tá? Isso aí, eu não gosto do Brum, eu não me dou com o Brum, e eu vou dizer para você o seguinte, isso aí não existe. Isso é uma barbaridade, tá? É a profissão dele, ele é dentista, ninguém tem o direito. Foi pichada a fachada isso aí é na Venceslau Escobar, ninguém tem o direito de fazer isso que fizeram com o Brum. E é vandalismo além de tudo, né? Não, vandalismo, grosseria. E a vida do pessoal do cara é crime, profissional. Vida do cara, profissional do cara, deixa o cara tá se doando ao Grêmio. Eu critico ele, acho que muitos torcedores do Grêmio criticam. Agora, isso aí não. Mas, o CCD, a torcida tem tido, uma parte da torcida tem tido um comportamento aí que acho que talvez seja um ponto para a gente debater também por aqui. Primeiro chamou o Renato de burro, colocou algumas faixas lá na Guete também outro dia. Agora tem uma pichação, que já é um caso de vandalismo, não dá para comparar. Nada pior do que isso, né? Mas é uma sequência de manifestações. Ontem jogou pipoca no Renato. O que a torcida está querendo dizer para essa direção, para o técnico? A questão envolvendo o chamar de burro, o vaiar... voz. Manifestação, ok. É do jogo, faz parte da arquibancada e nós não vamos... Tem novidade, ou Wagner Martins? Wagner Martins volta ao Tem novidade ou só foi ao banheiro? Eu quero saber se tem alguma novidade para daqui a pouquinho. Tem novidade. Qual que é o próximo tema? Estamos falando do Brum e do Renato ainda. Ainda do Brum e do Renato. Mas vamos encerrar agora, rapidinho, conclui esse CCD. E aí, isso aí é diferente. Aí a gente não pode entrar, Vaguinha, tu não estava aí, uma manifestação como essa na frente da fachada da empresa do vice-presidente de futebol. Isso aí não... Isso aí não aceito. Isso aí não está totalmente fora. Agora a vaia, a manifestação dentro do estádio, bom, essa aí é da nossa cultura e a gente precisa respeitar. Mas de alguma forma o torcedor está mandando um recado, né? De que está no limite, assim. É que essa que é a diferença da direção pro torcedor nesse momento. A direção está... Que beleza. A direção está sabendo, ou melhor, a direção não está sabendo a dimensão da crise e o torcedor está. Essa é a diferença. Muito bem. Nosso próximo tema por aqui, a gente volta a falar do técnico Eduardo Cudê com uma pergunta para nortear a discussão. O treinador, ex-treinador colorado, agora perdeu o grupo. Antes do Vaguinha responder, vamos ouvir o presidente Alessandro Barcelos. Você tem que ouvir o grupo, eu converso com os jogadores, ouvir o grupo, entender. E quando você sente que isso, que não dá mais liga, você tem que tomar a decisão. E foi essa decisão, a gente começa a amadurecer um pouco agora há poucos dias aí. Mas foi uma decisão do clube, da qual o treinador compreendeu. Bom, Barcelos disse, então, na sua fala, que conversou muito com o grupo de jogadores. Que tipo de dificuldade os jogadores poderiam estar tendo com o técnico e o Cudê acabou perdendo o grupo, Vaguinha? Só para dizer que daqui a pouco eu posso ter uma confirmação de uma informação que a gente está trabalhando já desde as primeiras horas da manhã. Tá? Então, só estou aqui aguardando, mas em breve a gente pode ter alguma novidade aqui que indique um caminho, tá, Kelly? Perfeito. A qualquer momento, quando chegar, o microfone é aberto para ti. Não sei se o Munari quer falar sobre isso, mas para mim, assim, o presidente Alessandro Barcelos, nessa primeira fala dele, que ele coloca assim, a gente ouviu o grupo, ele coloca que o Cudê já tinha, respondendo a pergunta, o Cudê já tinha perdido o grupo. Porque se o presidente vai e conversa com o grupo, César, ele foi lá, conversou com o grupo, no outro dia ele demitiu o treinador, é porque o grupo não queria mais o treinador. É evidente. E é preciso dizer aqui uma situação que a gente falava, que curiosamente na segunda-feira nós falávamos e ontem e hoje a gente precisa falar de novo. O Juventude enfrentou o Grêmio e o Inter 3 meses atrás. O Juventude melhorou em relação ao Grêmio e Inter, grosseiramente. Ontem o Juventude mereceu ganhar o jogo no Beira-Rio. Não foi, o Juventude por acaso, né, Vaguinha? O Juventude mereceu ganhar o jogo. O Juventude teve do lado no ataque muitas vezes. O Juventude perdeu um pênalti. O Juventude teve oportunidades, o Inter teve também, mas o Juventude teve controle do jogo. O Juventude hoje é um time melhor treinado do que Grêmio e Inter. E isso precisa tocar a Grêmio e Inter, porque o Juventude gasta 10% do que o Grêmio e Inter gasta.
O trabalho do Roger, ele é muito bom. Só que assim, porque agora os dois vão me xingar agora. Tu acha, Munari? O Juventude... Eu não sei se eu vou te xingar, depende do que tu vai falar. Vocês me xingar, mas só deixa eu terminar isso. Teve uma diferença também, né? O Juventude não ficou 15 dias sem treinar. O Juventude não parou. O Juventude parou. Não, o Juventude parou em solidariedade, 4 dias, não teve CT alagado, não precisou sair de Caxias do Sul, voltou a treinar, teve tempo de preparação maior e nunca saiu do Jacone. É verdade que não saiu da sua família. Mas isso o Juventude mas o trabalho é muito parou bom, também. Isso. O trabalho é muito bom. Eu acho que essa questão do Cudê também tem uma outra parte da entrevista que o Barcelos fala sobre a questão física, também em razão dessa parada, né? Que o jogo do Eduardo Cudê sempre foi um jogo muito de intensidade, de o Inter marcar alto, de pressionar. E que a condição física do elenco atual não permite isso. E ele tentou jogar diferente. A gente falou muito sobre isso, né? Sobre o Inter estar jogando diferente. E aí o que me parece esse jogar diferente, o Cudê não se encontrou. Então também tem isso. O jeito dele não estava dando e a mudança não funcionou. O que eu acho que por isso que a busca pelo treinador vai ser nesse sentido. Não vai ser um cara que jogue 70 minutos pressionando no campo de ataque. Não tem como ser isso. Pela condição física do elenco. Vai ser um cara que vai marcar mais baixo, que vai fazer um jogo mais cadenciado. Roger tem esse estilo? O Roger se adaptou a isso, né? O segundo trabalho do Grêmio dele, por exemplo, já foi diferente. No Juventude, muitas vezes, ele fez isso, né? O primeiro Roger, não. Lembra o Grêmio? Era o Grêmio de troca de espaço, o Grêmio com o campo de ataque. Esse time do Juventude não joga pressão. Não joga. Então, o Roger mudou, né? O Roger de hoje joga desse jeito que o Barcelos planeja. Vou ler alguns comentários por aqui, a galera tá participando muito no chat, aliás, nós somos mais de 3.200 ao vivo aqui no Segue o Fio, no YouTube de GZH, beijo grande, te inscreve aqui conosco para receber as notificações e deixa teu like. Sei que hoje é difícil de fazer convocação de like, né, guris? Vocês estão num dia muito tenso. Mas pede o like aí pra galera que tá com a gente, porque a gente tá batendo recorde de audiência por aqui e o Vaguinha pode trazer uma informação aí em primeira mão a qualquer momento. Pede o like, Vaguinha, vai lá. Like. Eu preciso também atender o telefonema. Tem um telefonema também? Meu Deus, hoje os bastidores estão agitados aqui no Segue o Fio. Tem a ver com o meu assunto? É sobre o outro lado. É sobre o outro lado? Não, ligações para CCD e Vaguinha. Nós vamos ter que ir até o meio-dia hoje, hein? Gente, eu tô ficando confusa por aqui, vocês vão me deixar maluca. Hugo Rocha, vocês já perceberam que desde que o programa começou e virou sucesso, a dupla Grenal quase não ganhou mais? Vocês acham? Desde que o programa estreou e virou sucesso, a dupla Grenal ganhou do Fluminense. O Grêmio ganhou do Fluminense só. E aí a culpa é nossa, naquela semana o Inter tinha ganhado o Grenal. Uma semana antes tinha ganhado o Grenal. Entendi. Desde a volta do futebol... Mas o que é isso? Tem um print na tela, antes de eu ler mais comentários. O primeiro técnico que recebeu o contato do Inter. Que isso, Vaguinha? Me explica. Então, essa é a informação que eu estou trabalhando desde as primeiras horas da manhã. Só para que as pessoas entendam, o César pode me ajudar, porque o César foi dirigente de futebol e sabe como a banda toca, o Munari também, porque trabalha com isso. Nunca fui dirigente. Foi dirigente o Munari? Não seria dirigente. Não, mas é repórter e sabe como é que... Eu ia manter treinador em situação ruim e ia apanhar muito de vocês. Sabe como é que a banda toca nesse momento de procura por treinadores. Nunca um clube vai e consulta apenas um técnico. Certo, Kelly? Sim. Esse é o momento onde as lideranças políticas do clube conversam, se define ali 2 ou 3 nomes de preferência, e eu já citei aqui, porque recebi ontem à noite a informação sobre Roger, Pesolano e sobre Jardine, e afinando essa busca, eu descobri hoje pela manhã que o primeiro nome sondado, e essa vai ser a palavra que eu vou utilizar, sondado, procurado e sondado pelo Internacional, foi o nome do técnico Roger Machado. E aqui vai uma informação. O Roger não foi ontem à noite com a delegação para Caxias do Sul. O Roger ficou em Porto Alegre, ele tem residência aqui, ele ficou aqui e hoje pela manhã ele iniciou o deslocamento para Caxias do Sul. Eu não sei se esse contato ele foi via telefone ou se ele foi presencial, mas poderia ter sido presencial porque aqui ele estava. Então o Inter fez uma consulta ao Roger. E eu vou aqui repetir, Kelly, muito provavelmente outros nomes foram procurados também pela direção do Inter, que está afinando a busca e que a partir de hoje à tarde irá definir. Tem uma situação que para mim já começa a se desenhar, que eu não acreditava ontem, que é Pablo Fernandes, técnico do Sub-20, treinando o time no sábado contra o Juventude em Caxias. A ideia inicial era ter um técnico porque, entre aspas, o Inter não estaria
abandonando a disputa. Sim. Não que esteja com um técnico do sub-20, mas se tu tem um técnico onde tu quer criar um fato novo e tu tem um técnico novo, tu pode entrar na disputa, né? Não que ele vai resolver os problemas, mas animicamente isso pode mudar. Então já começa a mudar um pouco esse cenário, porque todos os técnicos citados, Pesolano, Jardine, que são difíceis, mais Roger Machado, eles estão empregados. Sim. Então é difícil que eles saiam neste momento e cheguem aqui amanhã para dar um treino e comandar o time no sábado. E especialmente o Não, Roger, que é o Roger, técnico do rival do Inter. Esse cenário tu esquece, tá? Esse cenário do Roger Machado tu esquece. Com o Roger Machado, se ele vier, vem Paulo Paixão. O Paulo Paixão é o preparador físico, campeão da Libertadores e campeão do mundo pelo Inter, com uma identificação muito grande. Ele tem um trânsito ótimo, excelente no Grêmio também. Enfim, o Paulo Paixão é uma sumidade. Ele está acima de qualquer dúvida, de qualquer discussão, especialmente para resolver um problema da questão física. Então, essa é a informação. O primeiro nome procurado foi o de Roger Machado pelo Inter. Ou até porque a história de tentar um treinador rápido pro fato novo, né? A última vez que o Inter tentou um fato novo antes de jogar contra o Roger, tomou 5 num Grenal, né? Então acho que tem que procurar um treinador pensando num trabalho a longo prazo. Assim, falando pelo Roger, tá? Eu acho... Tu não vai botar a culpa no Odair Helman aqui pelo 5-0. A culpa da direção que demitiu o Aguirre 3 dias antes do Grenal, né? Era a solução, um fato novo. Demite o treinador e bota tudo a conta do treinador. Se tivesse o Aguirre, ia ser 3-0. Não sei, não aconteceu. Eu sei que demitiu o treinador 3 dias antes e tomou 5 no Grenal. Eu acho que Se eu fosse o Roger... Na véspera do Grenal, eu acho que não tinha que demitir mesmo, não tinha necessidade. E depois o que aconteceu com a direção, né? Teve mais 4 treinadores no outro ano e caiu para a segunda divisão. Trocar treinador sempre dá certo. O Roger, se eu fosse o Roger, eu não aceitaria. Porque eu acho que o trabalho do Roger hoje ele é muito bem avaliado, não só por nós no Rio Grande do Sul, como pelo Brasil inteiro, no Juventude. Juventude maior que o Inter. Ele terminando esse ano no Juventude, ele vai terminar um ano de recuperação da carreira dele com um trabalho muito bom, bem visto por vários clubes. Ele sai para o Juventude agora... Não, mas é só para completar essa. Ele sai do Juventude agora e vai para o Inter, ele vai fazer uma aposta parecida com o que fez o Carpini. Saiu do Juventude, foi para o São Paulo, se queimou, tá no Vitória agora. Muito obrigada, Munari. Mas não compara, eu vou abrir bastante espaço aqui pra gente falando nessa manhã, ele tá comparando gente. o Roger Machado com o Carpini. Saiu do Juventude bem, foi pro clube grande. Amarelo, deu. Amarelo pro Vaguinha e pro Munari. Ô, Vaguinha, eu não quero te suspender hoje. Moral, tô contigo. Mandar um abraço pro pessoal da barbearia La Máfia, todos lá nos acompanhando. Estão nos acompanhando nas TVs lá da La Máfia. Um abraço pro Gui, pro Fabrício, pro Marquinhos, pro Vags, pro Gasmurro. Pro Jader que tá lá, pro Elefante, pro Atos, toda a galera que tá lá dentro, todo mundo. Vaguinha deu, né? Será que eles cortariam o meu cabelo? Uma salva de palmas, então, de toda a nossa bancada aqui. Me escutem Ele quer cortar o cabelo. Batam palmas, porque nós temos 4.000 conosco aqui ao vivo, no Segue o Fio. Gente, obrigada pela companhia de todos vocês. Eu sei que tá tudo muito acalorado, a gente vai falar bastante a qualquer nova informação do técnico colorado, o que está sendo sondado, o que está sendo projetado, o que está sendo pedido pelo torcedor. Por enquanto, a gente tem a informação do Vaguinha que o primeiro a ser sondado foi Roger Machado. Já, já, a gente volta com esse tema por aqui. Vamos seguir adiante, falar um pouquinho... aliás, tem um comentário aqui, que é sobre esse assunto. Rafa Ferretti, Roger Machado, baita técnico, vem com Paulo Paixão e salva o ano. Bom, nosso próximo tema por aqui é uma frase do técnico Renato Portaluppi, depois do jogo de ontem, da derrota para o Cruzeiro por 2-0, sobre vergonha na cara. Roda aí. Eu tenho vergonha na cara. Uns também precisam ter vergonha na cara. Eles têm que saber o tamanho do Grêmio. Aonde eles estão. Eles têm tudo. E isso eu falei na frente do presidente da diretoria hoje no vestiário para eles. Eles têm tudo. Não falta absolutamente nada. Agora, tem que ter a entrega dentro do campo. Tem que ter o troco. Eles precisam, e não são todos. Mas a realidade é essa. Muito bem, é forte a frase sobre ter vergonha na cara. E ele está falando de todo mundo no Grêmio. E o Renato identifica, e é preciso dizer, o Renato tem vergonha na cara. O Renato tem mesmo. O Renato foi o único que nunca se absteve, fora aquele Grenal que ele perdeu, que ele não deu entrevista. Só não tá botando nos jogadores aqui também? Claro que tá. Só é. que é preciso o seguinte, nessa hora é preciso o seguinte. Tem alguns, nós queremos saber quem. Nós queremos saber quem. Quem são os vagabundos. Porque jogador de futebol que ganha 500 mil reais e que não se dedica,
Qual é o nome disso? Ah, mas é forte CCD. É vagabundo. É descomprometido. E começa pelo senhor Soteldo. Começa pelo senhor Soteldo, que não pegou um avião que o Grêmio botou à disposição. Tem que cortar a cabeça desses caras, Renato. Isso aí é fazer acontecer. Não é ficar passando a mão, passando pano nesses caras. Quem é... Por exemplo, o Reinaldo. O Reinaldo é tema daqui a pouquinho. O Grêmio tomou um gol de cabeça. Vamos analisar o gol. Jockey! O Ramiro tem 1,50 m de altura. 1,69. E ele cabeceou em cima do meu lateral esquerdo, que nunca marcou ninguém. O Grêmio vai até quando com o Reinaldo? O que o Reinaldo ganhou na vida para estar ganhando 600 mil no Grêmio? Pelo amor de Deus! O Grêmio tem que cair, precisa cair a ficha do Grêmio. E o Grêmio precisa, primeiro, libera esses jogadores aí que não estão dando resultado, que o Renato chamou de, como é que é? Faltou vergonha na cara. Faltou vergonha. Tira esses caras, Renato. Tira esses caras, faz alguma coisa. Presidente Alberto Guerra, acorda da anestesia, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa. Antônio Brum, se tu vai continuar, larga o computador, deixa o FIFA para depois. Vai lá dentro e manda os caras correr, cara. Ó, tá aí a falha do Reinaldo no gol do Cruzeiro ontem. Pelo amor de Deus. Como seria o nosso próximo tema? Já vou adiantar, Munari. Explica pra gente. Deus. Porque a gente fala muito nessa... A gente apontou aqui erros de marcação do Grêmio, né? Que eram questões coletivas do Renato. Esse gol aí, a gente olha, a marcação do Grêmio tá toda certa na área. Né? Tá todo mundo do Cruzeiro bem marcado. E aí, olha só, a marcação, ó, tem 3 jogadores do Cruzeiro. Né? Não, tá todo mundo marcado. O erro é individual. O erro é individual. Tomou um gol de cabeça. Então vamos de novo. Hoje tá difícil, né? Mas como é que não vai ficar difícil? Tá tudo marcadinho dentro da área. Como é que foi o resultado da jogada? Gol de um cara de 1,65 m. Tá, então vamos de novo. Tá, Munari. Amarelo pro CCD. Munari, termina vamos a de tua novo, explicação. então. É injusto o amarelo. Ele me dá uma opinião dessas e tu dá amarelo pra mim. É que eu quero ouvir o Munari, Não, mas como é que tu vai pra que ouvir uma opinião dessas? Ó, vai ser expulso. Munari, vai acabar o tempo, mas eu vou dar um tempo a mais. Vamos de novo, então. Vamos lá, vamos pro lance. A gente para no cruzamento, tá? Quando a bola vai ter o passe pra esquerda ali. Olha a área do Grêmio, como ela tá. Ó, agora vai ter o cruzamento, tá? Olha só, tá todo mundo... o encaixe de marcação totalmente certo. Coletivamente... Foi gol deles, Munari! Foi gol dos caras, Munari! Coletivamente, tá bem ajustado, ou seja, o trabalho do Renato. Aí entra o erro individual. O Reinaldo compromete tudo. O Reinaldo perde de cabeça para um jogador que tem 10 centímetros a menos que o meu goleiro, o Ramiro. E o meu goleiro. Mas sabe que eu acho que o goleiro foi surpreendido? Ele não esperava que o Ramiro fosse ganhar do Reinaldo essa bola. O goleiro foi surpreendido, ele Porque tá ali pra defender a bola, não, a bola... Eu acho que ele falha no segundo gol. A bola veio no meu gol. Mas ela não pode... Cara, tá tudo ajustado a marcação. É um erro do Reinaldo que não tem explicação, cara. Olha o Reinaldo. E olha que o Reinaldo não tá olhando pro Reinaldo... Voltar um pouquinho a imagem, o Reinaldo não olha pro Ramiro. Ele fica olhando o cruzamento. Olha o Reinaldo. Ele tá olhando o cruzamento, ó. Ele não olha o Ramiro, ó. O goleiro... Ele tá olhando a bola e o cruzamento. E o Reinaldo, quando cai, ele já sente que errou, né? Nesse lance, ele tem que mapear a área e olhar onde é que tá o jogador que ele tá marcando. E ele não olha pro Ramiro em nenhum momento. Aí o Ramiro vem e cabeceia. Kelly, o Reinaldo tá o tempo inteiro olhando pra bola lá, ó. Eu consegui ouvir que o meu goleiro, ele foi surpreendido com uma bola que foi no gol. E o Reinaldo não acompanha, não olha o Ramiro. E aí o goleiro não chega. Mas eu acho que o Marquezinho falhou no segundo gol. E o segundo gol, o segundo gol é uma falha do Marquezinho. E o segundo gol, o Marquezinho tentou afastar com o olhar, né? O segundo gol eu acho que é mais falha. Esse primeiro até que não, mas tem o segundo gol é falha. Dois jogadores que fazem a marcação crocodilo. 2 jogadores. O goleiro do Grêmio marca também, ele olha, ele me lembra um goleiro que o Inter teve, que era excepcional goleiro, mas que adorava um golpe de vista. O Fernandes, o Gato Fernandes. Tudo era golpe de vista. Só que o golpe de vista do Fernandes, elas iam para fora. Os do Grêmio, elas vão para dentro do gol. Muito bem. Encerramos aqui um assunto 2 em 1 agora, que foi a declaração do Renato, dizendo que é preciso que todos no Grêmio tenham vergonha na cara, e também a falha do Reinaldo no primeiro gol do Cruzeiro, gol do Ramiro, ex-Grêmio, de 1,69 de altura. Vamos adiante falar um pouquinho de Internacional e saber agora quem errou no gol do Juventude. O Bustos errou o passe, o Mercado estava fora de posição. O Vaguinha questionou bastante sobre por que arquivar Gabriel Mercado.
Mas ontem ele não demonstrou toda essa capacidade física ao longo do jogo contra o Juventude. Vamos ver o lance enquanto os guris discorrem. Não foi bem no jogo, mas pelo amor de Deus, ninguém foi bem no jogo. Começa com o erro do Bustos. O Bustos tem 2 erros aí. Ele vai errar o passe e depois ele demora pra recompor a linha e o passe nas costas dele, né? Tem o passe pro Fernando, não era um passe difícil, pelo amor de Deus, né? Olha o passe que ele erra, né? E aí ele tem que... Aqui já tinha que voltar pra fechar, ó. E olha como ele demora um pouco. Corpo também tá virado, ele tinha que estar com o corpo virado para cá, e aí ele toma a bola nas costas. Esse corpo ele já tinha que movimentar em direção ao Vitão, para fechar o espaço entre o Vitão ali, para a bola não passar por dentro. Se a bola passa por fora, ele tá na marcação do cruzamento, e a bola passa por dentro. Esse erro do Bustos. Mas tem o erro do Mercado também, porque o Mercado tá com o Gilberto, que é o cara quem faz o gol. Olha o lance, o Mercado vai fechar, aqui o movimento dele tá certo, né? Ele vai em direção ao meio, e ele tá com o Gilberto. E olha só, ele vai largar o Gilberto e vai para dentro da área. E o Gilberto fica completamente sozinho. Mal, erro de tomada de decisão do Mercado ali dentro da área não dá. Ele vai pra dentro da área porque tem um jogador chegando. Tá, mas aí tu vai proteger. Ele largou o espaço do Gilberto. Mas ele faz uma opção. Mas a opção é errada. Ele sai do cara que ele tá. A opção é errada porque tu viu o resultado dela. Não, opção errada. Você tem 2 caras pra marcar. Esse cara aí, para aí o lance, ó. Para aí o lance. Não é esse cara dele, pelo amor de Deus, gente. Não tem como parar no meio. Passe pro jogador. Não tem como parar, mas tem que ter uma certa calma. Então, só vamos isso, lá. Apenas isso. Vai na jogada, vocês vão ver. O Munari vai me incomodar muito. Primeiro o erro do Bustos. Tá, mas o erro Bustos não é do aí Bustos já tem que fechar pra dentro. Ó, ele tem que fechar. Só para aí, pelo amor de Deus. Esse erro não é do Bustos, tá? Não, o Bustos não. O Bustos errou o passe, pelo amor de Deus. Olha. Não, só volta ali. Olha o Bustos. Gente, que isso é um erro coletivo, cara. Não. Mas o Bustos, o movimento do Bustos tem que ser de fechar em direção ao Vitão, já com o corpo virado para cá, não com o corpo como ele tá virando. Ele vira ao contrário. Existe um erro técnico. Olha como o Bustos vira o corpo ao contrário. Ele vira para direita, para fora. Lá que ele tem que virar. É para dentro que ele tem que virar, ele tem que fechar o espaço. A bola não pode entrar entre ele e o zagueiro. A bola não pode entrar entre ele e o zagueiro, ela pode entrar no lado lá. Se ela entra lá, ele tá entre o gol, tu tem que marcar o adversário, a bola, tu tem que estar entre o gol e a bola. Olha esse lance não agora. A bola passar por tuas costas. Parando aí é boa, tá? É erro Aí o Mercado toma a decisão de sair do Gilberto. Deixa eu ir ali, só pra te mostrar. Tá, o CC dele quer levantar, ele quer mostrar na tela, porque ele não está sendo compreendido. Tava parado no lugar certo ali. Vai. Tava parado no lugar certo. Tem tanto erro nesse lance aí, eu só quero um pouquinho depois. Aí pode parar, tá? Aí parou, tá? Parou aí. De quem é o erro aqui, tá? Bustos, Vitão foi na cobertura. Até aqui o volante tinha que ter entrado por dentro, ok. O Fernando tá aqui. Não, mas tem outro volante, o volante ali é o Fernando Bruno tá Henrique. Aqui. O Fernando dá todo o bote errado. Todo o tempo ele deu o bote errado. Ele dá o bote errado para sair, ele dá o bote errado para fazer a cobertura, e o volante está aqui, ó. Aí o Mercado tem uma opção. Ele tem um aqui e um aqui. O Mercado, na hora, ele pensou, ela vem nesse. Ele tinha que decidir. Não, mas claro é que aí tu tá olhando o resultado. Não tô olhando o resultado. Essa bola, posso te dizer, normalmente essa bola aqui, ela é pra cá, ela não é pra cá. Ela só teve... Normalmente essa bola é pra cá. Porque esse jogador aqui tá marcado. É que ele quem dá esse passe. Não. Ele abre o espaço. Aqui ele faz a opção. Claro que depois o resultado... Normalmente o zagueiro tá marcando o cara dentro da área. Ele sai. O Mercado já sai no desespero. E aí ele abre o passe mais fácil. Aí não precisa dar o passe pra trás. Agora, a saída de jogo, que tem um erro técnico do Bustos, ela é muito mais grave porque ela é coletiva. Claro, o erro do Bustos é o erro duas vezes, porque ele erra o passe e erra a cobertura. Eu não acho que ele errou a cobertura. Não, ele errou totalmente a cobertura. É um erro técnico. O movimento corporal dele tá errado. A gente discutiu bastante. Ele dá a volta pra fora. Pode usar o próximo movimento corporal do Bustos tá errado. Munari amarelo. 1 minutinho sem falar agora. Segundo amarelo pro Munari, 1 minutinho sem falar, estão se passando por aqui. Demais só mesmo, comigo agora, vergonha. Agora próximo tema é só eu. E o próximo tema, inclusive, faz sentido o Vaguinha falar, porque ele não conseguiu falar nesse momento, no erro do Juventude. O CCD e o Munari não calaram a boca por aqui, ficaram falando o tempo inteiro, a gente já entendeu. O pessoal, inclusive, está dizendo aqui que a falha do Mercado também tem que correr junto com o atacante, a galera concordando com o Munari. Depois, Bustos e Mercado falharam no posicionamento, são mensagens do Vinícius Silveira e do Eduardo Silva. Obrigada por estarem conosco aqui no Segue o Fio. Nosso próximo tema por aqui é o Enervalência. Tá contando já o cronômetro ali, ó, pro Munari ficar suspenso, 1 minutinho sem falar? Passa rapidinho, daqui a pouco ele já vai estar contribuindo aqui com a discussão de novo. Vamos falar da volta do equatoriano, Vaguinha, a importância dele no jogo de ontem. Ele não fez uma grande partida, né? Não fez uma grande partida porque não existia organização para a bola chegar com qualidade para ele.
Mas o movimento ofensivo do Inter, ele muda completamente com a presença do Valencia. Ele dá opções, ele se apresenta, ele tenta se antecipar. É importante a gente ressaltar aqui que a zaga do Juventude ontem foi uma zaga reserva que enfrentou o Inter. Mas mesmo contra essa zaga reserva, o Inter não teve força ofensiva. Essa bola não chegou. Quando chegou com qualidade, que foi a única jogada lúcida do Alan Patrick no jogo, que ele consegue girar em cima do volante que estava marcando ele o jogo inteiro, ele gira e aí ele aciona o Ener Valencia na frente do goleiro e o Valencia faz o que tem que fazer, que é botar a bola para a rede. Não foi uma atuação brilhante, eu esperava que ele fosse o salvador da pátria e ele não foi o salvador da pátria. O Inter precisa de organização, Kelly. O Inter precisa de organização. Eu lembro desse time jogando, por exemplo, contra o Santos no Beira-Rio, tocou 7 num vareio, num negócio assim, ó. Mas não tem nada que lembre aquele time do ano passado, que em alguns momentos jogou bem, que jogou bom futebol, que fez um bom jogo contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro, no Maracanã. Né? Depois a gente perdeu a eliminação, todo mundo sabe como foi. No próprio Grenal, logo após a eliminação, o Inter teve uma atuação de luxo, né? No 3-2, poderia ter vencido o jogo por 5-1, sei lá, 5-2, poderia ser uma vantagem muito mais larga, mas ninguém vai resolver sozinho, nem mesmo o Ener Valencia. Munari, agora você já está liberado para falar. Se tu não estiver muito bravo comigo e quiser fazer silêncio absoluto aqui. Não, cara, o movimento do busto está errado aí, pelo amor de Deus. Ele gira para fora. Acabou o assunto. Não, mas é que, pelo amor de Deus. Acabou o assunto. Não dá pra gente analisar se a gente não vai analisar sério, ficar gritando. Entendi. Não, eu acho que teve erro do Bustos também. Tô contigo, Munari, eu te apoio. Mas vamos falar sobre Ener Valencia ou tu não quer falar mais, Munari? Não, eu não quero. Vambora, vamos pro próximo. Tô brabo agora. Aí invaretou, gosto. Eu apliquei gosto o disso. segundo amarelo e ele fez assim, pra mim invareta. Ficou invareta bravo, que tu traz uma pimenta pro programa. As pessoas estão vendo que tu tá invaretado. Só tem gritão Valência, aqui do teu lado. Verdade. Sobre o gol do Valencia, eu acho que quem vai ser o treinador do Inter? Vai ser o Roger, é isso? Não sei. O grande desafio desse treinador vai ser escalar Borré, Valencia e Alan Patrick juntos. Porque o lance do gol já tem o Alaro em campo. Né? E o Alan Patrick tá recuado e faz essa jogada e dá o passe. O Roger Machado escala Gilberto e Giancarlo juntos. Ele não escala... Como é que ele não vai conseguir escalar por exemplo, Borré e Valência? Ele não escala Nenê e Gilberto juntos, sabia, né? Ele faz um rodízio. Ele tem 55 Por isso, anos. Então, o Gilberto é um cara que compete pouco sem a bola. Quando ele joga o Gilberto, joga o Giancarlo. Quando o Nenê joga o Tagliari na frente. Ele faz revezamento, ele não joga Gilberto e Nenê juntos. São realidades muito diferentes. Sim, mas, por exemplo, para te botar Borré, Valencia e Alan Patrick juntos, sem a bola, quem é que vai marcar os lados? Só uma frasezinha. Pela informação inicial do programa, e eu não estou falando do novo treinador, mas do antigo treinador, se a Kelly for treinar o Inter hoje, o ambiente é melhor. Claramente existia um problema de ambiente, eu citei o teu nome, poderia citar o Vaguinho ou o Munari. O que eu quero dizer é o seguinte, qualquer treinador deixaria o ambiente mais leve. Isso, a informação, o Vaguinho acabou de passar, o presidente do clube conversou com o grupo para demitir o treinador. Isso aí é definitivo. Pois é, o pessoal tá mandando muitos comentários por aqui. Eu quero dizer que eu não fui sondada ainda pelo Internacional, mas aguardo qualquer proposta. Quem sabe chega aqui no meu celular. Tu aceitaria? Não, gente, não. Meu negócio aqui é comunicação. Meu negócio é falar com você que tá com a gente aqui ao vivo no Segue o Fio, batendo recorde de audiência nesse programa que hoje especialmente está maravilhoso. Olha só o que a gente está recebendo. A Natana Rose. Ficou claro que o problema do Inter são os jogadores que não querem mais o treinador, fazem corpo mole. O José Henrique Roxo Gomes, o Inter, não dá um pontapé. O Juventude terminou o jogo com 8 amarelos e o Inter com 0. O Grêmio tetra da Liberta 2024. Eu já estou pensando em treta aqui. Só penso em treta aqui hoje. Agora, a Kelly tá melhor que os árbitros profissionais de futebol. Então eu posso ser técnica, eu posso ser árbitro, eu posso ser tudo. Jogo em todas. Olha, beijo. Dá para contar nos dedos de uma mão as disputas que o Inter venceu com o Juventude, os duelos, né? Entre principalmente jogador de meio campo ali. É impressionante. A força física do Inter se foi. Não sei por onde se perdeu, mas é impressionante. Né? Pode ser, então, que o novo técnico tenha que trabalhar muito a parte física do Internacional também, né, gente? É um problema, né? Porque vai trabalhar como?
O cara vai chegar, vai estar terça em Rosário, volta, joga pelo Brasileirão, volta, joga no Beira-Rio. Só que caindo fora da Copa do Brasil vai abrir o calendário. Não, aí vai voltar aquela época, o Inter cai das mata-matas, tem só o Brasileirão, aí não estão contando com arranca isso, né? no Brasileirão pela vantagem física. Vamos falar de reforços, gente? Vaguinha, a qualquer momento, se tu tiver uma informação, tu nos chama, a gente interrompe para abrir espaço para falar do possível novo técnico colorado. Reforços gremistas aqui na tela aparecendo para vocês. Temos o uruguaio Arezzo? Vocês podem me dizer qual é? Arezzo. Tá. 21 anos e o meia colombiano Monsalve de 20. É um Z, né? É um Z? Eu acho. Arezzo? É um Z. Arezzo. Arezzo. Muito bem. Não é a marca de celular. Fala comigo. Eu acho, primeiro, bons jogadores promissores do mercado sul-americano. O Arezzo já foi para a Europa, não foi bem, tá voltando, já voltou uma vez, agora está voltando a segunda vez, ainda jovem, 21 anos. O Miguel, né? O Miguel é um jogador que também tem bons números, jogador de base da seleção colombiana, mas um tem 21 e o outro tem 20 anos. Eu não vou botar responsabilidade. Tu conhece algum deles? Eu conheço muito pouco. Tu conhece, Munari? Muito pouco. O Arezzo. O Arezzo foi muito bem no Peñarol, né? Assim, vamos lá. O Arezzo é um jogador que ele surgiu muito bem já na base no futebol uruguaio, na seleção. Ele era do River Plate do Uruguai. Ele começa a carreira como extrema, vira centroavante. Aí ele vai para o Granada, né? O Granada, que é um clube de empresário, aquela ideia é tentar usar o garoto, vai vender para um clube maior. Não deu certo. Não deu certo. Aí ele volta para o Peñarol e vai muito bem ano passado no Peñarol. E ele só volta para o Granada porque o treinador do Granada era o Medina. O Medina Uruguaia tenta apostar nele para lá. Só que o Medina é demitido. E aí ele praticamente não joga. Eles caíram lá? Caíram. Já tava, quando o Medina chegou, já era lanterna e tal. Teve 3, 4 treinadores. Essa onda de trocar treinador aí. O Arezzo agora não jogou praticamente nesse primeiro semestre. Assim. Ele é um jogador de 21 anos. Ele joga como centroavante, ele não é muito alto, ele tem 1,77 de altura. Só que assim, ele não é o centroavante que o Renato costuma usar. Né? Aquele cara que faz pivô, aquele cara que dá a casquinha para receber a bola longa. Ele é um cara que ele joga pelo centro do ataque, mas ele é um cara de bola no chão. Compara ele com algum jogador assim de mobilidade assim. Eu acho ele parecido assim com um jeito de jogo, até pela história dele, com o que era o Nico Lopes. Né? Que o Nico Lopes tem uma história parecida também. O Nico Lopes chegou a jogar na Roma e não deu certo na Europa, depois voltou. Tá bravo comigo? Eu não vou te mentir que o cara é o Soares ou é o Forlan, né? Não, depois Nico Lopes é bom jogador, César. É bom jogador. É que depois vão cobrar Soares. Não é o Cavani, e né? vão Não vou te mentir entregar que é o Cavani. Não é o Cavani. Cara, o Munari tá sendo honesto. É que o Munari, ele tá sendo honesto pra me irritar. Porque eu dissesse que ele era... Aí os caras fazem um recorte lá, novo Cavani. O Nico Lopes, no meio do jogo, 49 mil torcedores no Beira-Rio, ele tava assim, ó. Ele se desligava um pouquinho do jogo. Isso é verdade. Cara, mas é bom jogador. Bom jogador. E o Monsalve, ele é um meia, ele é um jogador que é muito bem cotado na base da Colômbia. Eu conversava com os jornalistas de Medellín ontem. Eles têm uma expectativa de que ele possa ser o substituto do Rames Rodrigues na seleção. Só que esse é um cara muito menos rodado. Ele é um meia, né? Ele é para a posição do Cristaldo. Pega o material dele. Ele tecnicamente é bom. Ontem eu só peguei, que tem que ver a questão o material de... e aí eu tenho o aplicativo que tu me ensinou a mexer, que tem os jogos inteiros. E aí eu peguei e vi 20 minutos de um, 10 minutos de outro, para ver o movimento dele. Esse jogador, Vaguinha, é muito bom jogador. Só que muito. O 10 é muito bom. Ele é... Só que eu acredito que o ambiente do Grêmio nesse momento, desculpa o tempo, Kelly, mas o ambiente do Grêmio nesse momento não pode cobrar desses meninos a solução para o Grêmio, nessa hora. Nessa hora, é hora de correr riscos, entendeu? Tu pode botar fora esses jogadores. E outra, os negócios são de altíssimo vulto, né? O Grêmio está comprando... um desses jogadores por 50% dele por 15 milhões de reais. E o Campaz, por exemplo, que foi um jovem garoto de 21 anos, que chegou no ano que o Grêmio caiu, foi uma das maiores contratações do Grêmio e se depositou muita esperança nele, né? Exatamente, a mesma coisa, a mesma regra. Só que esse jogador, o Matias, como é o sobrenome dele? Monsalve é um jogador muito bom. Ele é muito mais jogador do que é o Campaz. Olha só, muito mais. O Marcelo Jodar mandou aqui uma informação. O salvador da pátria do Grêmio é o Arezzo.
0 gols em 2024. Sim, ele 14 jogos, 0 gols. Ele não jogou lá. É que esse é o ponto. A primeira, e não criticando, por favor, a opinião do nosso... Tá, para fechar. Mas ele não pode ser o Salvador. Esse é o primeiro ponto. Ele tem que vir aqui para ser um jogador importante. Ele tem 21 anos. Bom, vamos lá, gente. Quem deve vir para o Internacional? Reforços. Eu estou falando do comando técnico ou estou falando do time, será? Eu até acho que o Inter poderia ter algum tipo de contratação já alinhavada, encaminhada, Kelly, mas agora tem que esperar um novo técnico, né? Agora a ordem das coisas, ela alterou. Né? Contrata um técnico agora e não pode ser um perfil assim muito diferente, porque o Cudê que montou esse elenco... O Jardine treinou o Dourado lá no México. Rodrigo Dourado? Rodrigo Dourado. Você não gostaria se o Jardine vier trazer o Dourado de volta? Não, o Dourado já encerrou o ciclo, né? Já encerrou o ciclo por aqui. Aliás, ele tá fazendo boa temporada lá. O Rodrigo Dourado tem bons números lá no futebol mexicano. Mas assim, tem que ver agora, Kelly. Tem que ver quem vai ser o técnico e depois partir para contratações. Olha só, o Igor Vinícius Rodrigues... D'Alessandro, não haveria possibilidade de assumir o Inter? Zero chance, não tem relacionamento nenhum com o presidente Alessandro Barcelos, fez campanha para o verdade. Roberto Melo, que foi o candidato que perdeu a eleição para o Alessandro Barcelos. Além disso, há uma negociação aí que não está sendo cumprida de pagamentos de salários atrasados, né, de uma negociação feita com outra gestão lá atrás, né, pelo D'Alessandro, mas que não está sendo cumprida neste momento. Então, a relação ela é péssima, não existe nenhuma possibilidade. E olha só, o Samuel Borsman pergunta o seguinte, Vaguinha, nenhuma possibilidade do Abelão no Inter? Também é difícil. O Abel, ele concedeu uma entrevista para o D'Alessandro dizendo que tem um problema na coluna e que não quer ser mais técnico. Agora, se ele receber um convite do Inter, um Voltaren 100 miligramas por viagem resolve esse problema da coluna, né? Eu acho que pode resolver o problema da coluna. Entretanto, também há uma relação aí complicada com o Alessandro Barcelos, porque o Abel não permanece no Inter depois do vice-campeonato brasileiro, porque Alessandro Barcelos assume e contrata Miguel Ángel Ramírez. Além disso, Abel Braga também declarou apoio a Roberto Melo na eleição. CCD traz um novo nome por aqui, vamos mostrar em imagens quem que ele está colocando ali à frente do Vaguinha. Não sei se é para indicar ou não, Argel Fuchs. Ah, o Argel! Pô! Essa foi forte, hein? E aí, Vaguinha? Eu gosto do Argel, já é uma grande figura. Acho que tem futuro como técnico, mas ele já teve uma passagem por aqui. Tem futuro como técnico, ele trabalha há 38 anos como técnico, tem futuro como técnico. Foi demitido do Caxias, com o Caxias indo para a Série D. Relativamente é um técnico jovem, né? Um técnico jovem ainda, tem muito a aprender. Talvez não seja esse o momento para o Argel voltar para o Internacional. Mais uma pergunta sobre técnicos. Agradecer a 5 mil pessoas que estão com a gente nesse momento. 5 mil pessoas? Estou chocada. Eu acho que vai ter que ter uma comemoração aqui depois desse Segue o Fio, batendo recordes de audiência por aqui. Olha só, rapidinho, Vaguinha, o pessoal quer saber a tua opinião sobre quem pode assumir o comando técnico do Inter. Klemer é o nome correto, diz o Lucas Konzen. Será? O Klemer está há muito tempo fora do mercado, né? É um ídolo que eu acho que agregaria na questão anímica e traria o torcedor, mas não sei se é o melhor caminho nesse momento, porque o Inter precisa de um técnico... Os caras estão de sacanagem contigo. D'Alessandro, que nunca foi treinador, o Argel, que estava indo para a Série D com o Caxias, o Abel, que disse que já largou, agora o Klemer, que não treina, sei lá, há 10 anos. Os caras estão de sacanagem contigo, aqui. Vamos para o próximo tema, então? Já falamos bastante sobre o possível, ou os especulados, ou os que os torcedores querem, né? Novas possibilidades aí para assumir o comando técnico do Internacional, já que o Cudê não é mais o comandante do clube. Do clube não, do time, né? Vamos falar do nosso 10º assunto aqui no Segue o Fio e a pergunta é: cadê o Soteldo? O Guerra falou ontem, o Renato depois do jogo, eles querem ouvir explicações do Soteldo e eu quero ouvir explicações do Vaguinha, não, do CCD. O Soteldo foi ter uma segunda, terça, quarta e quinta aqui. Que loucura, né? Feriadão. Vai jogar domingo. O Renato quer domingo. O Renato disse que ele joga domingo, né? Ele vai ouvir o que ele tem para explicar e ele vai jogar domingo. O Grêmio tá perdido, né? O Grêmio tá perdido em cima da falta de comando, dessa coisa
de mimar jogador de futebol e depois vai para lá para dizer que falta vergonha na cara. Corta as asas deles, Renato. Corta. Tá na hora de cortar. Tá na hora. Não dá para repetir 2021 que no dia da decisão meu jogador foi casar pela 4ª vez no ano. Não dá. Corta a cabeça. Corta, chega lá e diz assim, ô Soteldo, tá muito bom, volta para Santos. Ou volta para lá para a praia na Venezuela. Vai o jogador esse, que eu não sei quem é, o jogador esse, que não estão comprometidos, jogadores que não estão comprometidos, vão lá se mexer. Ontem aconteceu um fato, eu aqui vou dar a fonte. Ontem os jornalistas identificados, dentre eles o Eduardo Picão, que estava lá, o Renato ontem chamou o Mike para fazer a 6ª substituição. Esqueceu que não dava mais. Teve que ser alertado pelo Alexandre Mendes. 4 substituições no intervalo. Aí no início do segundo tempo ele fez a 5ª e ele chamou e começou a falar com o jogador para fazer a 6ª. O Renato não sabia que tinha feito 5 substituições e que não podia fazer a 6ª. Então imagine o nível de baderna que está entre o Renato, o staff do Renato, a estrutura do departamento de futebol do Grêmio. O Grêmio foi fazer, Vaguinha, a 6ª substituição ontem. Então, pelo amor de Deus, alguém tem que acordar. Muito bem, vamos para a nossa trend do momento e o assunto de hoje é o Juventude, que na opinião de muitos é a equipe gaúcha mais bem treinada. Roda a vinheta. Muito bem, o Juventude que tem, sei lá, 1/3 do investimento de Grêmio e Inter. Menos. É muito menor o investimento do Juventude. Tem Roger Machado como treinador e é a equipe que, em 1 semana e meia, deixou a dupla Grenal totalmente atordoada. Ganhou do Grêmio, ganhou do Inter. E aí, Munari, quer começar? É um trabalho muito bom do Roger, né? Acho que o Roger, na última passagem dele pelo Grêmio, foi sacanagem a demissão dele. Né? Ele estava cumprindo o objetivo de acesso do Grêmio e foi demitido naquela reta final de trabalho. O Roger entra um pouco nisso que eu falo sobre dar um pouco mais de tempo para os treinadores, porque ele foi demitido... Não deu certo naquela oportunidade? A troca de comando? Já estava subindo. Estava indo entre os 4. Quando o Roger... É que tu tem memória seletiva. Quando o Roger foi demitido do Grêmio, quem assume foi o Renato. Isso. E o que acontece com o Renato? Ele é campeão. Não é campeão do quê? Foi campeão da Copa do Brasil. Não. A última passagem. Não, na Série B. Não, na Série B. Por isso que eu tô te dizendo. Tu tem memória seletiva. Tu só pega os teus exemplos que dão certo pra tua tese. Não é o Grêmio viveu um momento delicado. Tinha um bom trabalho com o Roger. Demitiu o Roger, veio o Renato foi campeão. Acontece isso também, Munari. Sim, acontece. Acontece também. Só pra lembrar dentro disso, desculpa, Munari. É que é difícil a gente defender, a gente falar do trabalho do Roger, porque a gente vai ficar demitido. Os próprios trabalhos do Inter, todos eles, quando trocaram de comando, eles melhoraram, eles não pioraram. O Inter ano passado quase foi campeão da Libertadores. O Inter não ganhou um título faz 14 anos. Não, mas ele quase ganhou a Libertadores no ano passado. Então não é uma regra, não é um conceito escrito. O Inter não ganha um título há 14 anos. Nesses 14 anos, em 12, agora ao 13º ano, troca o treinador no meio da temporada. Só para lembrar. E o Roger, ele foi demitido do Palmeiras e do Atlético Mineiro quando ele tinha feito a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores e aí por não estar bem no Brasileirão e não conseguiu terminar os trabalhos. Por isso que eu acharia assim ruim se ele saísse do Juventude agora, porque ele estaria fazendo o que fizeram com ele, né? Abandonando o Juventude, deixando o Juventude numa situação difícil, porque o Juventude com esse orçamento, chegando um treinador novo, o Juventude volta a correr risco de rebaixamento. Então assim, eu acho que ele deveria cumprir esse trabalho. Mas aí o futebol brasileiro nem sempre a coisa é o ideal. A gente está vendo aqui, os dois querem demitir, querem trocar treinador, né? Ainda bem que ninguém vai te ouvir. Ainda bem que ninguém vai te ouvir. O Roger vai receber uma proposta do Inter e vai recusar? Que isso? O Carpini aceitou também, do São Paulo, saiu do Juventude, se deu bem. O grande para mim, que eu acho importante para o futebol nosso aqui, o Roger estava em baixa. E o trabalho do Juventude está dando para ele essa ideia de grande treinador que muitos acreditavam que ele conseguiria ser, e eu sempre acreditei. Eu gosto demais do Roger e torço muito pelo sucesso dele. Para mim vai ser, inclusive, difícil assim ver o Roger, se por acaso ele for treinador do Inter, porque eu tenho certeza que o Roger melhora muito esse trabalho do Inter. Posso falar ou quer que eu fale no tempo extra? Pode falar, ainda temos alguns segundinhos. Tá, então rapidinho. Eu me manifestei aqui e eu continuo com a minha posição, tá? Deixar bem claro. Eu
acho que o Roger tem uma identificação muito grande com o Grêmio. Isso não significa que eu vou lá na frente do estádio Beira-Rio botar uma faixa lá, fora. Roger não. Tá? Reconheço nele um bom treinador. Se o professor Paulo Paixão encostar e vier junto, é um cara que foi campeão da Libertadores e do mundo, traz peso para isso e o Roger terá o meu apoio. Se ele for contratado, só para deixar bem claro, o Roger terá o meu apoio. Eu estarei ao lado do Roger porque eu quero o bem do Inter e eu sei que ele é um bom treinador. Mas certamente vai ter, se os resultados não chegarem logo no começo, vai ter resistência da torcida. Isso ele tem que saber também. Se ele for convidado, se ele aceitar, ele tem que saber que o início do trabalho é muito importante, porque se não começar perdendo, logo a torcida pega no pé. Mas aí é o seguinte, aí vai acontecer com todos os treinadores. Se for com o Roger, vai ser porque ele tem identificação. Se for com o Pesolano, é porque ele é uruguaio. Se for com o Jardim, é porque ele nunca treinou um time, ou nunca foi bem um time grande no Brasil. Então sempre vai ter uma contestação. O cara que chegar tem que entregar resultado rápido. Esse é o Inter Sem dúvida alguma. É isso também que o torcedor está esperando certamente, mas já estamos na nossa prorrogação por aqui. Então roda a vinheta do Tempo Extra, que eu sei que a galera tem um pouquinho a mais para falar sobre o novo técnico colorado, sobre a crise no Grêmio. Vamos lá. O Tempo Extra é sempre na parceria de Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Vaguinha, a gente começou esse programa trazendo uma informação muito importante sobre o primeiro contato, a primeira sondagem do Inter com um nome para assumir o comando técnico da equipe. Esse nome é Roger Machado. De novo, porque o nosso público é rotativo aqui no YouTube. Quando acontece esse tipo de situação de procura por técnicos no mercado, não se vai atrás de um nome só. Então, muito provavelmente, o Inter está aí com 2 ou 3 nomes, né, sendo trabalhados neste momento. Mas uma informação que eu apurei hoje pela manhã é de que um dos nomes, e teria sido o primeiro nome procurado pela direção do Internacional, foi o nome de Roger Machado. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar ao longo do dia. O Roger Machado, Vaguinha, também trouxe um bastidor que não voltou ontem à noite para Caxias do Sul. Ele ficou aqui em Porto Alegre. O que aconteceu exatamente? Se reuniu por telefone? Se reuniu pessoalmente? Isso a gente vai descobrir e, claro, que vai trazer para vocês, né, aqui no YouTube de GZH, da forma que for, vai chegar até o torcedor. César Cidade Dias, tuas considerações finais. Acordem. Entendam o momento, façam uma meia-culpa. Não vamos perder para a negação. Precisamos acordar, reverter. O Grêmio caminha para a segunda divisão e a sensação que dá é que todo mundo está achando bom. Não, tá ruim. Vamos lutar contra isso. Só assim o Grêmio vai sair dessa situação. Muito bem. Abriu mão desses segundinhos finais? Eu vou um beijo para alguém? Sem violência por aqui. Ô, Munari, eu sei que tu ficou bravo comigo hoje, tá? Não fiquei contigo. Mas vai lá, não usa teus 30 segundos comigo? finais. Não fiquei, tu não. Ficou comigo? Não, diz ele. Vamos resolver isso aqui agora no fiquei. ar. Tu ficou comigo? Não fiquei bravo. Eu só acho assim que a gente vai indo para um caminho que, bom, assim, é isso aí, cara. Os caras não tem tempo pra nada, não tem projeto, não tem nada. É chegar, dar resultado, se não der resultado, demite, vai embora. Exatamente. E aí, no aleatório, um dia vai ganhar alguma coisa. Um dos dois, né? O Grêmio, eu acho que o Grêmio tem a vantagem de ter uma estátua, né? O maior ídolo da história do clube, o Renato, pelo tamanho dele, consegue, por exemplo, falar que os caras, né, que tem gente que não tá entregando o que tem que entregar, sem ser derrubado pelo vestiário. Então essa é uma vantagem que o Renato tem. Mas assim, o momento é muito preocupante para os dois, né, porque não tem tempo para treinar, e aí tem que resolver problemas sem treinar, é muito difícil, com problema com dificuldade física. E do Inter, que busca treinador, não pode ter a pressa do sábado. Tem que buscar um treinador pensando a médio prazo. Não vai assinar qualquer um para jogar contra o Juventude, não. Tenta achar o cara ideal para o momento. Muito obrigada pela companhia das mais de 5.000 pessoas que estiveram conosco hoje aqui no Segue o Fio. Sucesso absoluto de audiência. Vocês são muito especiais pra gente. E amanhã a gente volta a se encontrar por aqui, lá na câmera aberta. Ó, eu quero um tchau com todo mundo. Beijo! Até amanhã. Tá chegando não, tá no ar já o pessoal do Bola nas Costas, no Lives Atlântida. Aqui o Segue o Fio. Amanhã a gente se vê. Beijo, tchau, tchau.